O cheiro do mar era forte naquela manhã. A brisa soprava suave sobre as águas do mar da Galileia, e o sol começava a despontar no horizonte, tingindo de dourado as redes estendidas sobre a areia. Era apenas mais um dia de pesca. Nada fora do comum. Simão estava ali, como sempre esteve. Mãos calejadas, rosto queimado do sol, olhar firme e atento às marés. A rotina era dura, mas conhecida. Ele era um homem do mar, filho da Galileia, irmão de André, e tudo o que sabia da vida estava ali, nas redes, no barco, no vai e vem das ondas. O trabalho já havia começado antes mesmo do sol nascer. Eles lançaram as redes durante a noite inteira, mas não pegaram nada. O cansaço já pesava no corpo, e a frustração no coração. Simão se sentou por um momento na beira do barco, olhando para o céu, respirando fundo. Talvez amanhã fosse melhor. Talvez. Mas naquele instante, um homem se aproximou. Alguém diferente. Os olhos dele tinham algo em comum. Paz e autoridade ao mesmo tempo. Ele olhou para Simão com um olhar que atravessava a alma. Sem aviso, esse homem pediu o barco emprestado. Queria usá-lo para ensinar a multidão que se aglomerava na praia. Simão assentiu com um gesto, sem entender muito bem. E ali, sentado em seu barco, aquele homem começou a falar. Palavras que tocavam como fogo. Era como se cada sílaba fosse feita de verdade. E quando terminou de falar, voltou-se para Simão e disse algo inesperado. Lance novamente as redes. Simão hesitou. Tínhamos pescado a noite toda e nada conseguimos. Mas havia algo em sua voz. Algo que fazia as dúvidas se calarem. Ele lançou as redes uma vez mais. E então, algo extraordinário aconteceu. Os peixes vieram em tal quantidade que as redes começaram a se romper. Ele teve que chamar outros pescadores para ajudar. Foi um milagre. E diante disso, Simão caiu, de joelhos, com o coração acelerado e os olhos marejados. Ele percebeu que estava diante de alguém maior. Foi naquele momento que Jesus olhou para ele e disse: Não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Simão, com o coração batendo forte, olhou para sua embarcação, para as redes, para tudo o que conhecia. E então, fez algo impensável. Deixou tudo, absolutamente tudo, redes, barco, sustento, passado, e seguiu aquele homem. Os dias seguintes foram diferentes de tudo que ele já vivera. Simão via milagres acontecendo diante dos seus olhos. Pessoas eram curadas, cegos enxergavam, paralíticos andavam, mas acima de tudo, ele sentia o coração arder toda vez que Jesus falava. Cada palavra era como um convite para viver uma nova vida, uma vida de fé, de propósito, de missão. Entre os discípulos, Simão logo se destacou. Era impulsivo, direto, cheio de coragem. Falava antes de pensar, questionava, se irritava, mas também era leal. Quando Jesus perguntava algo, era ele quem respondia primeiro. Quando precisavam de alguém para agir, era ele quem avançava. Simão era assim, movido pelo coração, pelas emoções, pelas convicções profundas. Um homem falho, mas verdadeiro. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas diziam sobre ele. E depois, olhou diretamente para eles e disse: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O silêncio pairou no ar, mas Simão, sem hesitar, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então olhou para ele com intensidade e disse que ele era Pedro, e sobre aquela rocha ele edificaria a sua igreja. Era uma promessa, uma missão, um destino. Mas Pedro não compreendia ainda a profundidade do que estava sendo dito. Ele era forte, sim, mas também era instável. Uma rocha que tremia com o vento das emoções. Mesmo assim, Jesus via algo ali, algo que nem o próprio Pedro via. Um futuro de liderança, de fé, inabalável, do entrega total. E essa semente, plantada ali, começaria a crescer. Em uma outra ocasião, em meio a uma tempestade, os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. Eles se assustaram, pensaram que fosse um fantasma, mas ele disse: Sou eu, não tenham medo. E Pedro, com sua ousadia característica, disse: Se és tu, manda-me ir até ti. Jesus o chamou, e Pedro, sem pensar muito, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Sim, por um momento, ele caminhou sobre o impossível, mas ao olhar para o vento e para as ondas, o medo entrou, e ele começou a afundar. Jesus o segurou pela mão e o levantou. Por que duvidaste? Perguntou com ternura. Pedro não respondeu, apenas respirava com dificuldade, agarrado àquela mão, que não o deixou cair.
Foi assim durante todo o tempo. Pedro ousava, tentava, tropeçava, mas Jesus nunca o deixava. Sempre estava lá, com paciência, com amor. Mesmo quando Pedro tentou impedir Jesus de falar sobre a cruz, foi repreendido. A rocha ainda precisava ser moldada. Ele ainda não compreendia que para seguir o Mestre, era preciso morrer para si mesmo. Mas aprendia, passo a passo, entre erros e acertos Pedro caminhava. E Jesus seguia acreditando nele. Foi essa construção, silenciosa, dia após dia, que preparou Pedro para os momentos mais desafiadores. Mas ele ainda não sabia, ainda não imaginava a noite escura que viria. Uma noite onde sua fé seria colocada à prova, onde o medo falaria mais alto, e o som de um galo ecoaria como o mais amargo dos lembretes. A noite havia chegado com um peso diferente. O ar estava denso, algo estava para acontecer, e os discípulos sabiam. Jesus tinha falado com clareza, seu tempo estava chegando ao fim, mas Pedro não queria ouvir, não queria aceitar. Como poderia o Mestre, aquele que acalmava tempestades e ressuscitava mortos, ser entregue nas mãos de homens? Era inconcebível. Naquele jantar, Jesus partiu o pão com as mãos trêmulas de significado. Lavou os pés de cada um com humildade que Pedro não compreendia. Quando chegou sua vez, ele recusou. Não podia permitir que o Senhor se abaixasse diante dele. Mas Jesus disse: "Se eu não te lavar, você não terá parte comigo." Pedro então se rendeu. Que lavasse também as mãos, a cabeça, tudo. Ele queria fazer parte, queria estar ao lado de Jesus, custasse o que custasse. Mas nem mesmo naquele momento. Ele compreendia a profundidade da batalha que se aproximava. Após a ceia, foram para o jardim. Jesus pediu que orassem com ele, mas os olhos de Pedro pesavam. O sono o venceu. Enquanto o Mestre suava gotas de sangue em oração, Pedro dormia. E quando acordou, tudo estava em movimento. Guardas se aproximavam com tochas e espadas. Judas os liderava. A traição havia começado. Pedro, sem pensar, sacou sua espada. Cortou a orelha de um dos homens. Queria lutar, defender. Mas Jesus o repreendeu. Guardou a espada. Curou o ferido e se entregou. Pedro ficou paralisado. Nada fazia sentido. Ele queria lutar por Jesus. Mas agora via o Mestre se deixar levar, como um cordeiro ao matadouro. À distância, escondido entre sombras, observava tudo, tentando entender. O fogo aceso no pátio do sumo sacerdote lançava luz sobre os rostos inquietos. Jesus estava sendo interrogado, humilhado, e Pedro, ao fundo, tentava se aquecer. Mas não passou despercebido. Uma criada o olhou com desconfiança. "Você também estava com ele?" Pedro gelou, negou. "Não sei do que você está falando." Outra pessoa insistiu. "Sim, é ele." A mesma negação. Por fim, alguém disse: "Você é galileu. Sua maneira de falar te entrega." E pela terceira vez, Pedro negou, com mais força. Com mais medo, foi então que o galo cantou. O som cortou o ar como uma lâmina invisível. E naquele instante, Jesus, do outro lado do pátio, voltou o olhar para Pedro. Um olhar sem raiva, sem julgamento, apenas dor e amor. Pedro sentiu o mundo desmoronar, o chão sumir, o coração despedaçar. Correu para longe. Sozinho, encolhido em um canto qualquer, chorou como nunca havia chorado. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente. "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Ele prometeu que jamais faria isso, que estaria ao lado do Mestre até a morte. Mas ali estava ele, quebrado, fracassado, envergonhado. Nos dias que seguiram, Pedro desapareceu, sumiu entre os demais. Silencioso, culpado, aquele que deveria ser a rocha, desmoronara como areia. E então veio a notícia. Jesus havia morrido na cruz, e Pedro sequer estava lá. Não teve coragem de vê-lo sofrer. Não pôde se despedir. Não pôde pedir perdão. A culpa era um peso sufocante. O olhar de Jesus não saía da sua mente. Tantas vezes ele foi advertido, amado, restaurado, e mesmo assim caiu. Como poderia recomeçar? Como continuar? Mas ao terceiro dia, algo aconteceu. O túmulo estava vazio. As mulheres diziam que Jesus havia ressuscitado. Pedro correu até o sepulcro. Viu as faixas de linho, o sudário dobrado, mas não viu Jesus. O coração batia descompassado. Esperança
misturada com medo. Algum tempo depois, eles estavam de volta ao março tentando pesca, voltando à vida antiga, à rotina que conheciam antes de tudo. Mas mesmo ali, algo os esperava. Ou melhor, alguém. No amanhecer, viram uma figura na praia. Ela os chamou, mandou lançar a rede do outro lado. E novamente, uma multidão de peixes surgiu. O coração de Pedro reconheceu. Era ele, era o mestre. Não esperou nada. Lançou-se na água e nadou até a praia. Com o peito arfando e a alma inquieta, chegou diante de Jesus. Havia ali um fogo aceso, pão e peixe preparados. Isso, um silêncio cheio de significado. Jesus olhou para ele. Pedro evitou o olhar, até que ouviu a voz que tanto desejava e ao mesmo tempo temia. Simão, filho de João, você me ama? A pergunta atravessou seu peito como uma flecha. Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas Jesus repetiu. Uma vez, duas, três. Cada repetição era como um mergulho no seu passado. Cada resposta, uma ferida sendo tocada e curada. Jesus então disse: Apacenta as minhas ovelhas. Era isso. Não havia condenação. Apenas restauração tros negox. 3 declarações de amor. Pedro havia sido perdoado. Imeis do que. Isso havia sido chamado novamente. Não como antes, mas agora com cicatrizes, com história, com maturidade. Ele entendeu. Não era perfeito, mas era amado. E Deus ainda tinha um propósito para ele. O tempo passou. Dias se tornaram semanas. E Pedro não era mais o mesmo. Havia nele um novo tipo de silêncio. Não de medo, mas de reverência. A presença de Jesus ressurreto era agora constante, mas diferente. Ele vinha e ia, surgia nos momentos mais inesperados. E cada vez que aparecia, Pedro sentia algo novo brotar dentro do peito. Esperança, fé, direção. Ainda assim, a lembrança da noite, da negação o acompanhava como uma sombra. Mas algo estava mudando. Aquele Pedro impulsivo que agia antes de pensar estava sendo moldado. O fogo da vergonha havia purificado sua alma. E agora ele se preparava para algo maior, mesmo sem saber exatamente o que. Foi então que tudo mudou de novo. Estavam reunidos em Jerusalém, conforme Jesus havia orientado. E ali, em um momento em que o céu parecia colado à terra, veio o Espírito Santo. Um vento impetuoso encheu o lugar. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E Pedro, aquele mesmo Pedro, se levantou. A multidão se aglomerava nas ruas, o som havia atraído gente de toda parte. Muitos zombavam, sem entender o que estava acontecendo. Mas Pedro, com os olhos acesos de convicção, ergueu a voz. Ele não era mais o homem do barco, o que afundava nas águas, o que fugia no pátio do sumo sacerdote. Ele era agora uma rocha viva, cheia de autoridade e poder. Disse com coragem que Jesus, aquele crucificado, havia ressuscitado, que era o Messias, que eles precisavam se arrepender e crer. E as palavras, antes vacilantes, agora tinham peso de eternidade. A multidão foi cortada no coração. 3.000 almas se renderam naquele dia. 3.000. O pescador tornara-se pregador. Não havia mais dúvidas. Pedro estava onde Deus queria, e ele sabia disso. Passou a liderar a igreja com firmeza e amor. Ensinava, caminhava pelas ruas, e por onde passava, os doentes buscavam sua sombra, porque a fé agora pulsava nele como nunca antes. Mas não era fama que ele buscava, nem poder. Era fidelidade. Pedro sabia de onde veio. Sabia que havia sido salvo do fundo do mar, da negação, do orgulho, e por isso, cuidava do rebanho como quem protege um tesouro. Lembrou a VC das palavras de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E ele cumpria essa missão com todo o coração. Os dias não eram fáceis. Perseguições aumentavam. As ameaças eram constantes, mas Pedro não se intimidava. Já não era mais dominado pelo medo. Seu olhar agora era firme. Suas palavras carregavam vida, e seu coração estava entregue. E uma das vezes foi preso, espancado, açoitado, mas ao sair, não reclamou. Pelo contrário, alegrou-se por ter sido considerado digno de sofrer por causa do nome de Jesus. Isso não era coragem humana, era algo maior. Era o Espírito que agora habitava em seu interior. Pedro continuava sendo homem. Sentia, sofria, mas havia nele uma convicção inabalável. Ele havia visto o Cristo, caminhado com ele, negado, chorado e sido restaurado. Nada mais podia abalar sua fé, nem prisões, nem ameaças, nem a própria morte.
As igrejas cresciam, os novos discípulos se multiplicavam, e Pedro seguia ensinando, orientando, protegendo. Suas palavras agora eram mais ponderadas, mais sábias, mas ainda carregavam o fogo de quem conheceu a graça de perto. E mesmo com toda essa responsabilidade, ele nunca perdeu a essência. Ainda lembrava do cheiro do mar, do toque das redes, do momento em que Jesus o chamou pela primeira vez. Aquilo nunca saiu de sua alma. Era como uma cicatriz que contava uma história. A história de um homem comum que foi chamado para algo extraordinário. Ele não se via como superior. Pelo contrário, em uma de suas cartas, se dirigiu aos irmãos como companheiro de serviço, exortava com humildade, ensinava com ternura, sempre com os olhos voltados para o verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Aquele o havia transformado. As quedas, as dores, os reencontros, tudo fazia parte do processo. E agora, mais do que nunca, ele compreendia o valor da graça. Não apenas como doutrina, mas como experiência. Ele viveu a graça. Sentiu o toque do perdão. E por isso, podia oferecer isso aos outros. Mas o tempo avançava. E com ele, os desafios se intensificavam. O Império Romano apertava o cerco. Os cristãos eram vistos como ameaça. E Pedro, como líder, era um dos principais alvos. Ele sabia, sentia que seus dias estavam se encurtando, mas não recuava. Havia aceitado seu destino. Estava pronto para ir até o fim. O céu de Roma parecia mais pesado nos últimos dias. A cidade estava inquieta. O império, em alerta. O cristianismo havia se espalhado como fogo em palha seca, alcançando casas, vilas, soldados, servos, até mesmo alguns nobres. E no centro dessa chama estava ele, Pedro, o velho pescador da Galileia. Agora, um líder respeitado, amado, mas também temido pelos que viam na fé um perigo ao controle. Pedro já não tinha a mesma força nos passos. As pernas doíam, os ombros carregavam mais do que anos. Mas seu espírito, esse estava mais vivo do que nunca. Ele sabia que o fim se aproximava e não temia. Havia aprendido a entregar cada dia ao propósito maior. E mesmo sabendo dos riscos, permanece firme, sem se esconder. A igreja subterrânea de Roma se fortalecia em meio ao caos. Reuniam-se em casas, em catacumbas, em silêncio reverente. Pedro ensinava ali, em sussurros que inflamavam corações. Falava da cruz, do perdão, da nova vida. Muitos ali jamais haviam visto Jesus, mas ao ouvir Pedro, era como se o enxergassem com os próprios olhos. Ele escrevia cartas, não para exaltar a si mesmo, mas para fortalecer os irmãos. Ensinava sobre humildade, sobre perseverança nas provações, sabra e amor sincero. Ele dizia que, mesmo em meio ao sofrimento, os cristãos eram um povo escolhido, nação santa, chamados das trevas para a luz. Mas os dias de paz estavam contados. Um incêndio devastou parte de Roma. O imperador buscava culpados, e a culpa recaiu. Sobre os cristãos, o ódio se espalhou. As perseguições voltaram com fúria. Prenderam homens, mulheres, jovens, e Pedro sabia que seu momento havia chegado. Foi capturado numa madrugada silenciosa. Não resistiu, sabia que havia chegado. A hora, enquanto era levado, mantinha a cabeça erguida. Muitos choravam escondidos nas sombras das ruas, outros o observavam com respeito. Aquele velho homem tinha algo diferente, uma paz que desafiava a lógica. Preso, sozinho, Pedro orava. Não pedia por si, pedia pelos irmãos, pelos não convertidos, pelos que ainda iriam crer. E ali, no frio da cela, relembrou sua caminhada, o mar, suas redes, o chamado, as quedas, o olhar de Jesus, a restauração, o Pentecostes. Cada memória era um alicerce, e em cada lembrança, a certeza, tudo valeu a pena. Foi então que veio a sentença. Seria crucificado à mesma morte do Mestre. Mas Pedro fez um pedido. Não se achava digno de morrer como Jesus. Pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. E assim foi feito. Enquanto era levado ao local da execução, seus olhos estavam serenos. Não havia pavor. Não havia desespero, havia entrega, um coração completamente rendido. Olhava para o céu com gratidão, porque vivera a missão até o fim. Amara, pregara, servira, e agora morria com dignidade como servo fiel. A cruz foi erguida, invertida, o corpo já cansado, foi pregado com brutalidade. A dor era real, mas o espírito permanecia firme. O povo observava em silêncio. Alguns zombavam,
outros choravam. Mas Pedro não dizia nada, apenas fechou os olhos e partiu. Não havia multidões gritando seu nome, nem homenagens. Mas, nos céus, uma recepção de glória aguardava aquele que um dia foi só Simão, o pescador que negou, que chorou, que foi restaurado, e que no fim se tornou verdadeiramente uma rocha, não por sua força, mas pela graça que o moldou. E ali terminava a jornada de um homem comum, mas não sua história, porque seus passos ecoariam nas gerações, suas palavras permaneceriam, e sua fé até hoje inspira todos os que também se sentem imperfeitos, mas dispostos a dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O tempo passou. Décadas se foram desde aquele dia silencioso em Roma, onde uma cruz invertida marcou o fim de uma jornada na terra. Mas a semente plantada por Pedro não morreu com ele. Ela cresceu e continua crescendo, porque a história de Pedro não é apenas sobre um homem, é sobre a capacidade de Deus transformar o improvável no essencial. É sobre como a fraqueza pode se tornar força quando colocada nas mãos certas. Na memória da igreja primitiva, Pedro nunca foi visto como um herói perfeito. Era lembrado por sua humanidade, por suas falhas, por seus impulsos, mas acima de tudo, por sua paixão pelo Mestre. Ele não era apenas um dos 12, era aquele que afundou nas águas e foi resgatado, que negou, mas depois foi perdoado, que caiu, mas se levantou. E é isso que o torna tão próximo de nós. Muitos que ouviam sobre Pedro se sentiam representados, porque quem nunca errou? Quem nunca prometeu fidelidade e falhou? Quem nunca quis voltar no tempo e refazer o que disse ou fez? Pedro era esse reflexo, um espelho das nossas lutas. Mas um sinal daquilo que Deus pode fazer quando decidimos não desistir. Nas suas cartas, ele deixou conselhos que ecoam até hoje. Falou sobre esperança viva, sobre pureza de coração, sobre resistir ao diabo. Firme na fé, alertou sobre falsos mestres, incentivou os líderes a cuidarem do rebanho com amor, e ensinou que no tempo certo, Deus exalta os que se humilham. Palavras que não envelhecem, porque nascem da experiência de quem viveu tudo o que escreveu. Pedro não fundou impérios, nem acumulou riquezas, mas deixou um legado que nenhuma espada romana pôde apagar. Seu nome cruzou séculos. E sua história continua sendo contada, não como lenda, mas como verdade viva. Ele era apenas um pescador, um homem do povo, mas foi chamado pelo próprio Filho de Deus, não porque era perfeito, mas porque era disponível, porque, mesmo caindo, estava disposto a se levantar, e porque no fundo havia um coração apaixonado por Jesus. Hoje, em cada igreja que se levanta, em cada pessoa que encontra esperança nas Escrituras, Pedro está presente, não como uma figura distante, mas como testemunha de que o Evangelho transforma, de que ninguém está longe demais, de que mesmo após a queda, existe recomeço. Sua vida nos ensina que a graça é maior do que a culpa, que o amor de Cristo restaura aquilo que o mundo descarta, e que por mais fundo que alguém tenha afundado, a mão do Salvador sempre estará estendida. Se você carrega falhas, saiba, Pedro também carregou. Se sente vergonha do passado, Pedro também sentiu. Mas ele não ficou parado, não se rendeu à dor. Ele permitiu que Deus escrevesse uma nova história a partir do seu arrependimento. E essa nova história foi mais poderosa do que tudo o que veio antes. A caminhada de Pedro é um convite, um chamado, não para os perfeitos, mas para os dispostos, para aqueles que, mesmo tremendo por dentro, ainda dizem: eu quero seguir, ainda que tropece, ainda que chore, ainda que fale, porque há um mestre que não desiste, que olha nos olhos e pergunta: você me ama? E se a resposta for sim, então prepare-se, porque o mesmo Jesus, que transformou um pescador impulsivo em uma rocha viva, é o mesmo que chama hoje, e continua construindo coisas eternas, a partir dos cacos daquilo que o mundo considerou perdido. A história de Pedro termina com uma cruz, mas sua mensagem começa ali, porque quando a vida é entregue a Deus, o fim nunca é o fim, é só o começo de algo eterno.